Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa Super Live, terceira edição. Uma grande satisfação recebê-los aqui e para eu saber que vocês já estão comigo, por favor, nos digam de onde vocês assistem essa live para juntos começarmos a traçar as perspectivas para 2025. Vamos ver se alguém já escreve e eu consigo ler. A gente está duvidando se há algum problema aqui com a plataforma hoje, depois das instabilidades que foram apresentadas tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Eu vou aproveitar, enquanto vocês vão me informando se estão conseguindo ver, para chamar os nossos convidados. Olha, tem até um efeito especial aqui. E chamar os nossos convidados e, na sequência, começarmos o nosso bate-papo. Hora de convidar a Ihara, que é a nossa apoiadora, patrocinadora das Super Lives Negócio, e receber o Rafael Yamamoto, que vai entrar conosco daqui a pouquinho. Kogo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Estamos aqui novamente. Que bom. Vamos em frente. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Parece que estamos hoje com um cenário um pouquinho diferente. Vou aceitar aqui o Rafael Yamamoto da StoneX está entrando conosco e vou pedir ajuda de vocês, porque nesse momento ainda não aparecem comentários para mim. Se para vocês estiverem aparecendo, a gente vai construir essa live em várias mãos. Primeiro, Rafael Yamamoto da StoneX, seja muito bem-vindo. Boa noite, Kellen. Boa noite, Carlos, todos que estão acompanhando a live. Prazer estar aqui com vocês. Espero agregar informações importantes de fertilidade. Com certeza vai agregar muito. Nós já temos mais de 200 pessoas conectadas. Que alegria! Menos de um minuto de live no ar e uma sala inteira cheia. Vamos começar e eu peço encarecidamente, Carlos Kogo e Rafael, os comentários da nossa audiência estão aparecendo para vocês? Sim. Para mim, é um boicote ainda contra não. mim. Então é só o Carlos Kogo que vai poder escolher, ele ganhou esse privilégio. Ele vai escolher quem vai ter voz na nossa live, porque para mim não está aparecendo. E a gente aproveita esse tempo super caro de vocês e da nossa audiência para ir direto ao ponto. Começo com você, Carlos Kogo. Macroeconomia tomou a dianteira e é um dos principais fatores nesse final de 2024 e também início de 2025. Quais são os destaques? De um lado, taxas de juros, mais de 12% ao ano, Selic em 12,25%, alta de 1 ponto percentual, acaba de ser divulgado pelo Copom. O dólar mudou de patamar. Na última Super Live falávamos em 5 e alguma coisa. Hoje já estamos ao redor de 6. Esses são os fatores mais marcantes para a gente estabelecer as tendências para 2025? Sem dúvida alguma. Boa noite, Rafael. Ainda não cumprimentei. Sem dúvida alguma, né? Dólar 12,25, o juros 12,25, Selic, o Copom anunciando, já prenunciando, então, no comunicado, mais 2 pontos percentuais, né? Durante 2025, duas sessões de 1 ponto, né? Dólar em alta, muito mais em direção a 6,50 do que voltar aos 5,50, a não ser que nós tenhamos realmente uma mudança no comportamento do governo bastante séria em relação a corte de gastos e responsabilidade fiscal. Se nada mudar, a gente está entrando numa reta bastante inusitada, porque juros em alta e dólar em alta não são coisas que andam de forma similar, como a gente sabe, né? Nós estamos num cenário bastante desafiador, eleição de Trump, dólar valorizado no mercado global, moedas emergentes pressionadas, uma possibilidade de novo aumento de custo de produção agrícola no ano que vem, nesse cenário todo. Um ano bastante desafiador. Importantíssimo. Então, o Coco já traz a macroeconomia, o cenário internacional e ainda adiciona um fator de pressão em custos nessa nova lógica que se apresenta. A pergunta é para você, Rafael, como a alta do dólar, a mudança de patamar ao redor de 6, já impacta o mercado de fertilizantes? A gente teve alta em reais por tonelada sendo observada aqui no Brasil? Sim, perfeito, Kelly. Quando a gente olha fertilizantes, mais de 80% que o Brasil aplica, que consome de fertilizantes, é importado. Então, ele tem um impacto direto com esse câmbio aí mais elevado. Então, se a gente olha em meados, final de novembro, onde o câmbio estava aí 5,80, por volta desse patamar, e agora mais por volta dos 6, 6,3, 6,5, né? A gente teve um aumento em porcentagem na ordem de 4,5%.
o fertilizantes em reais por tonelada, a gente teve um aumento superior a isso, né? Na casa é dos 6, 6,5. Isso porque, além desse aumento do câmbio, que impacta diretamente o preço em dólar por tonelada, a gente teve também aumentos em dólar por tonelada do fertilizantes, principalmente nitrogenados e cloreto de potássio. Né? Em cloreto de potássio, aí, de meados, final de novembro do mês passado até agora, uma alta de cerca de 15 dólares por tonelada. E ureia, principalmente essa semana, a gente teve um fortalecimento da ureia também, por volta dos 15 dólares por tonelada. Então, em reais por tonelada, a gente teve um aumento superior da taxa de câmbio, que estava 5,80, agora mais por volta dos 6. Muito bem. Então, a gente já tem efeitos objetivos da mudança do cenário macroeconômico na formação dos preços dos insumos, e esse pode ser aqui o nosso principal destaque, ou o primeiro destaque para quem nos acompanha, sobre 2025. A gente está falando de tendências, então, se mudam esses aspectos na macroeconomia, a gente está olhando, por exemplo, para dólar, a gente já vê uma pressão de custos maior, que foi confirmada pela StoneX a partir dos dados e foi anunciada pelo Kogo na primeira participação. Kogo, pela amizade que tem por você, eu vou te pedir quais são os comentários que já aparecem, porque é só você que consegue ler. Eu e Rafael não temos comentários na tela. Tem muitos aqui, porque subiu a ureia, mais um ano desafiador, tá difícil, juro em alta, tá difícil sobreviver no Brasil, coisas por aí, né? Bom, o Kogo está fazendo então esse papel que, gente, hoje, infelizmente, por um problema na plataforma, vejam, a gente está com uma dificuldade técnica, nós não estamos conseguindo acessar os comentários de vocês, o que é uma perda muito importante. A gente vai refazer esses conteúdos, vai fazer o máximo para que vocês tenham voz aqui. Aproveitando a oportunidade que está dada com esses dois profissionais de destaque aqui conosco, a audiência falou em ano desafiador, Kogo. Para a gente saber se é um ano desafiador ou não, além de todos esses efeitos que já estão postos na mesa, a gente precisa saber de rentabilidade. Você fez um estudo sobre a previsão de rentabilidade para o agro em 2025. Quais são as suas conclusões? A margem vai permanecer bastante baixa. E, aliás, é a margem projetada mais baixa da nossa série histórica, que tem 20 safras, 20 anos. Tá? Realmente, mesmo com tudo que ocorreu recentemente, alta do dólar sendo repassada para as commodities, etc., todo o outro impacto reverso também que o dólar traz em alta, acaba levando a esse tipo de situação. Né? O caso da soja é um bom exemplo. A soja sobe 28% em reais ao longo do ano e cai 22% em dólar ao longo do ano. Quer dizer, o dólar só faz o colchão, né, para amortecer isso, mas não elimina o fato de queda de preço. Né? Então, margem, por exemplo, na casa de margem líquida de 1% em Mato Grosso, que é o ponto mais distante do porto, é a menor margem do país, na soja. Tem uma margem bruta de 24% ainda. O produtor consegue superar esse ciclo de baixa no Brasil, com certeza, porque está preparado para isso, mas realmente margem muito baixa. E lembrando que o que vem pela frente, juro alto não ataca só, não compromete apenas a questão de lavoura. Né? Você tem juro alto, vai influenciar a operação barter, vai influenciar operações prazo safra com fertilizantes, com defensivos, com biológicos. Juro alto vai influenciar as taxas do plano safra, né? O orçamento do plano safra, o valor de subvenção do tesouro dentro do plano. As implicações são inúmeras. Juro alto é a maior praga de uma economia. Não tem nenhuma dúvida. Juro alto é a maior praga de uma economia. E isso contamina todo o sistema. Importantíssimos os destaques que o Carlos Kogo já está trazendo para a gente, porque o juro alto é a maior praga da economia e ele contamina o setor agro de várias formas, como o Kogo aqui já colocou, e me chama a atenção quando você diz que é a margem mais baixa em 20 anos para o setor de soja, o que significa que, se o dólar não tivesse dado esse salto que deu, estaríamos falando de prejuízo com o plantio de soja em diferentes áreas do país, Kogo? Aí precisa fazer só um senão, né? Que talvez também a soja não tivesse caído tanto em dólar como caiu nesse tempo, porque essa questão, o câmbio no Brasil influencia muito mercados que o Brasil tem muito peso, café, açúcar, soja. Uma parte seria minimizada, mas exatamente aconteceria isso. Nós teríamos hoje margem negativa, não só em Mato Grosso, em vários pontos do país, no Mato Piba, no Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, no Tocantins. Nós teríamos muitas regiões com margem
negativa. Realmente, o dólar em alta amenizou grande parte de toda essa situação desafiadora. Amenizou. Bom, eu fiz a lição de casa e separei algumas das perguntas que a nossa audiência já havia enviado. Dessa forma, eu consigo também dar voz a muitos dos que nos escreveram nas caixinhas. Lembrando aqui que a Super Live tem o apoio de Ihara Defensivos Agrícolas e para quem está nos assistindo hoje, a Ihara preparou uma série de descontos. É só acessar ihara.com.br/descontos e eu tenho a informação de que há descontos de 5% nos produtos Términos, Fusão e Ápice. Para quem está agora assistindo essa live, pode, no paralelo, acessar o portfólio da Ihara e tentar melhorar esses custos para a safra 2025 a partir dessa oferta especial para quem nos acompanha. E aí a pergunta é para você, Rafael. O Dario Padoim pergunta: pensando na safra de inverno do Rio Grande do Sul, é um bom momento para comprar fertilizantes? Se você puder responder não só olhando para o Rio Grande do Sul, mas também trazendo um adicional aí do Brasil todo. É um bom momento para comprar fertilizante? Essa é a pergunta de milhões de dólares, né, Kelly? Mas quando a gente olha se o momento é bom ou não de compra, de posicionamento de fertilizantes, acho que a gente precisa olhar dois pontos importantes. Primeiro, questão da tendência de preço, né, olhar para frente se o preço tende a subir, olhando os fundamentos de mercado, ou se tende a recuar. Então, esse é um ponto bastante importante. Outro ponto que a gente precisa levar muito em consideração é a relação de troca, principalmente produtor agrícola, né? Quantidade de sacas de trigo, de milho, de soja, toneladas de açúcar que o produtor precisa vender para trocar por uma tonelada de fertilizantes. Então, nesse contexto, e quando a gente olha fertilizantes, os três principais nitrogenados, fosfatados e potássio, começando pelo potássio, o cloreto de potássio, é o que apresenta aí os melhores indicadores. Então, a gente tem uma relação de troca com grãos atrativa para o produtor agrícola, abaixo da média. E quando a gente olha tendências de preço também, durante o primeiro trimestre, seria difícil ver uma pressão muito forte do preço do cloreto. E, historicamente, quando a gente olha o preço em dólar por tonelada, pega o CFR Brasil, custo e frete, que é a base das negociações de importações, ele está num patamar relativamente baixo. Então, esse, sim, poderia um bom momento de compra. Nitrogenados também, quando a gente olha aí ureia, sulfato de amônio, a gente, até o Kogo, em um dos comentários, foi por que a ureia subiu, né? Um dos fatores dessa alta recente dos últimos dias foi por questões da Índia. A Índia abriu uma licitação de compra na última segunda-feira, então isso trouxe um viés mais altista e foi para uma compra aí significativa, 1,5 milhão de toneladas. A gente teve também toda uma compra mais aquecida da Europa, que impactou o preço no Egito e fazendo com que o preço no Brasil subisse aí cerca de 15 dólares por tonelada. Mas olhando também a relação de troca com algumas culturas, grãos e ureia, ele está mais próximo da média, até algumas culturas abaixo da média. E sulfato de amônio também, a gente está aí, ele mais próximo dos menores patamares. Então, esse também está com bons indicadores, só que, por outro lado, fosfatados, aí a gente tem uma relação de troca mais desfavorável ao produtor agrícola. São diferentes conceitos, né, e condições para diferentes fertilizantes. Está muito claro que todos esses detalhes precisam ser analisados pela nossa audiência. Muito obrigada a centenas de pessoas que nos assistem no dia de hoje. Enviem essa live para os amigos, mandem nos grupos de WhatsApp para que a gente possa burlar esse problema técnico e atingir ainda mais pessoas para essa super live que traz as tendências de 2025. Como na sua abertura você falava sobre pressão de custos, margens mais baixas da série histórica em 20 anos, um cenário de desafio de rentabilidade para a soja, e avançava ainda nos chamando a atenção para uma nova era, que é a era Trump. A era Trump, olhando no retrovisor em 2018, era uma era marcada por mais taxas contra a China, que favoreceu o aumento da compra da China para commodities agro do Brasil, em detrimento de algumas commodities agro dos Estados Unidos, a exemplo da soja. Na prática, isso converteu em preço
preço mais alto da soja em reais por saca. A pergunta é: a história rima ou a história se repete? A história rima, porque cada situação geopolítica é uma situação diferente da outra, né? Você sempre tem arranjos diferentes. Hoje há outras guerras no planeta, há outros conflitos, há uma outra postura chinesa, talvez a própria postura americana tenha outro tipo de reação. Se o Trump fizer o que prometeu, e ele é de cumprir o que promete, diga-se de passagem, e talvez nesse mandato ele vá cumprir muito mais do que promete, porque o que aconteceu no primeiro governo é que a gente chamado Deep State americano, aquele ao redor do presidente, que toma de fato as decisões, teria controlado bastante os ânimos do Trump. E isso não deve acontecer dessa vez, porque ele trouxe pessoas muito próximas dele para realmente colocar em ação o que ele promete. Uma tarifa de até 60% sobre a China, 10% a 20% no Canadá, México, 10% a 5% em outros países. A reação normal de todos os países é retalhar, criar também conflitos. O Canadá já não vai fazer isso, a China está quieta, está observando, mas a reação natural é retalhar. Naquele governo Trump 1, para nós lembrarmos para a audiência aqui toda, então houve toda uma resposta da China, que também colocou tarifa nos Estados Unidos, desviou compras para a América do Sul, mas uma das coisas diferentes que a gente já de cara pode colocar é a Argentina estava fora do jogo naquele período. A Argentina vinha de safras ruins de grãos. A Argentina hoje está com um governo forte, a economia está melhorando claramente. As retenções vão ser gradualmente retiradas, ainda que demore um pouco. Estão vindo para uma safra recorde lá, como deve ser uma safra recorde no Brasil. Ainda tem peso de oferta grande no mundo, pressão sobre commodities, né? O efeito sobre as commodities agrícolas via Trump vai ser um efeito baixista em nível global, com certeza, porque os Estados Unidos perdendo o mercado é a maior economia do mundo. Isso é baixista para commodities, em qualquer cenário é baixista. Então, essa situação realmente pode ter nuances diferentes. Agora, o fato positivo que pode vir realmente é uma demanda adicional por agrícolas brasileiros. E, claro, também argentinas. No caso do brasileiro, com outra diferença geopolítica importante. A China já está dependendo menos dos Estados Unidos em agrícolas do que dependia naquele governo lá. No caso do algodão e da soja, e do milho, por exemplo, é emblemático do milho, né? O milho, o nível de dependência da China chega nem a 5% hoje. Ela já se abastece na África do Sul, no Brasil, na Argentina, na Ucrânia. Então, o milho pouco seria alterado. Soja, menos de 20% hoje é buscado nos Estados Unidos. É um volume grande, pode causar pressão sobre os prêmios do Brasil. A mesma coisa que pode acontecer com o algodão também. Né? Então, realmente, pode vir coisas aí rimando, como a gente usou a palavra, né? Mas nunca vai ser igual, né? Cada coisa vai requisitar a sua análise depois no tempo exato, quando ele realmente colocar as medidas em prática. Perfeito, ou seja, a história rima e prestem atenção que houve uma mudança importante no concorrente do Brasil, a Argentina, que passa por um período de melhora econômica, pode ter mais competitividade dos seus produtos agrícolas à medida que as taxas que incidem sobre as exportações forem, mesmo que gradualmente, retiradas. Ou seja, de um lado a gente pode ganhar em aumento de demanda vindo dos Estados Unidos em decorrência de uma guerra comercial, se acontecer com a intensidade que se prevê, mas de outro lado a gente também tem um outro competidor que vai tentar tomar algum espaço do Brasil no mercado global, de certa forma, é o que o Kogo traz para a gente. Avançando para mais uma pergunta, Up Safra também já havia mandado essa pergunta anteriormente, e agora eu faço para você, agora, Rafael. A pergunta é: qual a tendência de mercado de nitrogenado para a safrinha de milho? Deixa eu aproveitar, Kelly, que a Tuba está perguntando aqui da tendência dos fosfatados também, tá? Olha, gente, o Kogo hoje está fazendo também o papel de moderador, porque a plataforma não está me mostrando os comentários de vocês. Eu lamento muito, agradeço, Carlos Kogo, pela intervenção. É com você, Rafael. Perfeito. Então, começando para nitrogenados, para a safrinha de milho, né? A gente teve um fortalecimento de preço essa semana, da ureia e ao redor dos $15 por tonelada. Durante dezembro também, possivelmente, o preço deve ficar mais suportados, firmes, até por causa do desenvolvimento dessa licitação de compra pela Índia, e isso pode criar uma ponte até a demanda do primeiro trimestre, porque aí entra as demandas do hemisfério norte, e aí a gente tem Estados Unidos, Europa, para
preparação do plantio de primavera, né? Estados Unidos é o plantio de milho a partir de abril, eles estão comprando e negociando as importações a partir de janeiro, fevereiro até março. Então, isso traz também uma pressão mais altista para a ureia, né? Então, possivelmente, a ureia é muito sazonal, bem cíclico, a gente tem, durante o primeiro trimestre, essa pressão mais alta devido aí à demanda do hemisfério norte. Depois, maio, junho, a gente tem um período de baixa demanda mundial e segundo semestre a gente tem aí o aparecimento da demanda Brasil para safrinha, Índia e assim vai. Ele é bem cíclico, bem sazonal. Quando a gente olha fosfatados, aí a gente tem, como eu falei anteriormente, a relação de troca, principalmente com fosfatado de alto teor, pega um MAP, que é bastante utilizado para soja, está pouco favorável ao produtor agrícola, acima da média, né? Com relação à tendência de preço, espaço para ele subir muito, que ele está no nível atual, seria mais difícil, até porque, como essa relação de troca está desfavorável, isso pode começar a impactar a questão da demanda, né? Chance dele recuar com muita força também, dado a questão da oferta mais restrita, mais controlada aí de fosfatados também, seria mais difícil a gente ver aí num curto prazo uma queda tão acentuada do fosfatado. Um que chama atenção dentro dos fosfatados de baixo teor, pega um super simples, um SSP, a gente teve uma queda significativa durante setembro, cerca de $45, 18% importado. Então, se a gente avalia o ponto de fósforo contido, ele está até inferior aí aos outros fosfatados, um super triplo, um MAP. Vale lembrar que super simples tem enxofre na composição, então leva vantagem nisso também. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Kogo, por trazer mais essa intervenção da audiência sobre os pedidos do fosfatado e o Rafael que traz a resposta sobre a ureia para a segunda safra, mais fosfatados e mais detalhes sobre os fertilizantes. Agora eu quero chamar para se juntar a nós o Michel Tomazella, que é aqui o representante da Yara nessa conversa e tem também uma perspectiva para o mercado de defensivos. Michel, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Olá, Rafael, Kogo. Prazer estar aqui com vocês e com toda essa audiência. Muito Temos sim, obrigada pela Kellen. presença. Temos sim. Venho aqui para compartilhar também com esses renomados pesquisadores, palestrantes, consultores. Eu queria dizer que do ponto de vista que a gente tem enxergado da parte da Yara, da parte de clima, da parte de produção, considerando a janela de plantio da soja, entendemos que tem uma excelente oportunidade e que o clima e as condições estão muito favoráveis para a produtividade. E uma das formas do produtor se proteger dos desafios que ele vai ter é assegurando essa produtividade, tanto da soja quanto do milho. E eu queria trazer alguns pontos, principalmente relacionados a milho aqui, né? O Rafael nos trouxe alguns insights em relação a fertilizantes, mas pelos defensivos, nós estamos com excelentes relações de troca para milho, né? E ainda para quem ainda tem alguma coisa de soja. E para ajudar mais ainda, queria dizer, para o produtor proteger essa lavoura, eu queria falar de 3 soluções aqui, principalmente focada no milho, tá? E para começar, falar de 2 problemas importantes relacionados a plantas daninhas, né? Soja, tiguera, é um problema no milho e o produtor precisa se proteger. E também o pé de galinha, que tira o sono de muitos produtores, principalmente no cerrado brasileiro. E a Yara tem o ápice para esse segmento. Eu gostaria de ressaltar aqui que é um produto para controle dessas 2 ervas em um só produto, né, não sendo necessárias misturas. Eu trazer outro produto que vem na linha da proteção, que é o Terminus, tá, para controle de cigarrinhas e percevejos, e protegendo mais ainda, num terceiro momento, o Fusão. Né, temos uma linha completa para proteção de doenças aí. Então, são esses os recados, e hoje, para esses 3 produtos, Kellen, nós vamos lançar até o final aqui uma promoção aqui, um desconto especial para quem estiver nessa live aqui.
Muito obrigada, agradecemos demais, Michel. Agora eu preciso dizer que eu acabei te furando, porque como a gente estava com dificuldade de você entrar, eu anunciei o desconto para que o pessoal já aproveitasse durante a live, mas na sequência você volta e traz mais informações sobre isso. Eu te agradeço desde já e a gente vai para a nossa última rodada da live de hoje, porque sem os comentários de vocês, a gente vai fazer mais e mais perguntas para os painelistas para que vocês tomem nota e aí na próxima Super Live estejamos todos juntos novamente. Carlos Cogo, você já abordou pressão de custo como um cenário para 2025, cenário internacional importante para ser monitorado, seja Trump, seja Milley, com impactos no agro do Brasil, e trouxe impactos em rentabilidade. Gostaria que você amarrasse, dizendo para a nossa audiência quais são os fatores que mais importam para milho e para soja em 2025, na sua perspectiva. Perfeito. Então, vamos aproveitar também que já surgiram aqui 4 ou 5 perguntas na mesma direção, elas todas se ainda virar mais baixa de preço de soja pela frente, né? Então, vamos começar pela soja justamente por isso, né? Sem dúvida, né? A soja não esgotou o potencial de baixa. Hoje, todos os vencimentos da soja para 2025 e 2026 estão no patamar aí próximo dos $10 por bushel, né? Agora, a gente tem um modelo que criamos aqui tanto para projetar prêmios como para projetar preço futuro em Chicago. E ainda tem fôlego de baixa, né? A soja ainda tem um potencial de baixa que pode levá-la para a área dos 9 e buscar até em algum momento $8,50 por bushel, caso, claro, se confirme esse cenário de uma colheita cheia na Mega players e primeiro ou segundo maior nível de estoque de soja global em termos relativos, né, estoque versus demanda, que nós tivemos na história, onde a soja experimentou realmente patamares muito baixos, tá? Então, tem dois fatores para ser examinados. Esse é o canal da soja que esperado, ela vir mais baixa ainda, se confirmarmos grande colheita aqui. Do lado brasileiro, a gente pode ter ainda um alívio via dólar, que muitos estão perguntando aqui também, se tem mais alta pela frente, se isso é repassado para a soja, via dólar e via prêmios. Os prêmios têm um potencial de alta muito grande. Num evento de Trump cumprir tudo que promete, anunciar mesmo, a gente teria um potencial dos prêmios subirem aí, como nós medimos aqui, até 150%. Os prêmios, não os preços, né? Então, isso geraria em torno mais de $1,40 por bushel em prêmio, tá? E isso poderia colocar aí mais 10 a 15 reais por saca, aí, olhando para Mato Grosso, tá? Na média do ano. Um bom ganho frente ao que está acontecendo. Então, são um viés Brasil e um viés externo. Ainda permanece baixo, o viés é de baixa, para responder bem claramente. E no Brasil pode ter ainda um alento do câmbio, que pode subir mais, sim, e pode ter um alento do prêmio, né? Acho que milho é uma... Só para te interromper rapidamente, o viés é de baixo em função dos estoques, da oferta maior, mas tem os amenizadores que entram prêmio e dólar. A sua visão na Cogo é dólar mais para 5,50 ou 6,50, até para trazer uma perspectiva para quem tem decisão de comercialização para tomar. Olha, com certeza acima de 6, né? E como eu falei no começo, para quem não estava aqui ainda, se o governo não mudar realmente o seu comportamento em relação à questão fiscal, não só esse pacote que está sendo aí ventilado, o dólar vai buscar níveis mais altos, depois 6,20, 6,30 e assim por diante, até que haja um equilíbrio nessa história de juro, dólar e gastos por parte do governo. Tá? Isso realmente, a linha é essa, e muitos bancos que são nossos clientes aqui já trabalham nessa mesma linha hoje. Né? O mercado abandonou o patamar, parece que definitivamente abandonou o patamar dos 5,50 e buscou outro patamar, né? Do lado do milho, algumas coisas muito importantes estão acontecendo. A primeira coisa que não dá para fugir de pensar é o mercado de milho tem uma configuração completamente diferente do mercado de soja. Os estoques globais não estão crescendo, o mercado é favorável para o plantio no Brasil ano que vem, em termos de clima, de produtividade e de preço. A margem no milho é diferente também. A gente está esperando uma margem de milho segunda safra, usando o mesmo exemplo, Mato Grosso, de 19% de margem real. É uma margem ótima, muito boa. Preços de milho, todos os vencimentos 2025 e 2026 estão alinhados à média dos últimos anos, 4,45, que é a média esperada.
É um preço que não é espetacular, mas relativamente ele é muito melhor que o da soja nesse momento. Então permite aí realmente plantar mais e ter resultados melhores. E ainda na questão do milho, uma questão de uma demanda forte, interna, muito forte. A nossa demanda interna está crescendo muito rapidamente. A de rações crescendo acima do esperado, porque o setor de carnes vai muito bem, exportando níveis recordes. E ainda se agregou a isso a fatia toda do etanol de milho, que já nesse ano já respondeu por 20% do consumo interno. E vai Perfeito. continuar crescendo muito rapidamente. Então, muito mais favorável, sem dúvida, o cenário para o milho. E conecta muito bem com o que o Michel trazia agora há pouco, de que há um cenário propício para relações de troca no que se refere à condição do milho e os defensivos. Interessante como todas essas questões se conectam. Obrigada, Kogo. Rafael, para a gente amarrar suas últimas considerações, você faz gestão de risco na StoneX. E quando a gente fala de gestão de risco, olhando para um cenário macroeconômico, que a gente sai de um patamar de 5,50, já busca 6, se fala em 6,30 e não há, como um cenário de surpresa, alguns bancos de investimento dizendo que é possível chegar a 7 o dólar, a depender de como for a condução fiscal do país. O que eu te pergunto na prática é como quem nos assiste gerencia o risco disto. Perfeito. É um ponto bastante importante. Esse é o recado principal que eu gostaria de passar para os produtores agrícolas. Quando a gente olha fertilizantes, de novo, mais de 80% é importado, ele tem impacto direto aí na taxa de câmbio. Só que a soja, a commodity que ele está produzindo e que ele vai vender também tem uma correlação muito forte com o câmbio, né? Então, o importante é a gente gerir, não ficar exposto com esse risco, com essa volatilidade cambial que é muito alta, né? E taxa de câmbio é muito complexa, tem muitos fatores que ditam aí o seu movimento. Então, na questão do fertilizantes, uma boa gestão aí, que a gente sempre está recomendando para os nossos clientes, na hora que vai comprar o fertilizantes, tenta vender o mesmo valor monetário da sua safra para você estar bem casado, né? Você comprar o fertilizante e vender o seu produto no mesmo patamar, porque o risco é você comprar o fertilizantes agora a R$6 o dólar, mas esse câmbio aí, como eu falei, é muito volátil, aí o risco é você estar fazendo a venda da soja em patamar mais baixo, e esse é o grande risco, né? Então, essa gestão de risco da taxa de câmbio é muito importante. Muito obrigada, Rafael. Está dado o recado. Prestem atenção no descasamento das moedas, que é, em outras palavras, o que o Rafael está nos dizendo. E chamo você, Michel, para sua última consideração, recado da audiência, o desconto que quem nos assiste vai ganhar agora, entrando no link, para fazer parte da formação do pacote de insumos de 2025. Perfeito, Kelly. Muito importante. Reforço, né? É raro para quem é produtor aqui ou distribuidor. E Rara continua com a campanha de troca ativa, né, para milho, ou seja, é uma oportunidade de fazer o travamento nessa relação de troca super interessante. E para as pessoas, né, que estão aqui na live, entrem em www.irara.com.br/descontos e lá vai ter uma promoção especial, são 5% de descontos extras para os 3 produtos que eu mencionei aqui, para o ápice, para solucionar problemas aí de plantas daninhas no milho, para o términos, para cigarrinhas e percevejos, e o fusão, para proteger contra todo o complexo de doenças. Não deixem de aproveitar. Muito bom. Tá dado o recado, 5% de desconto nos produtos, términos, fusão e ápice para quem assiste essa live, que tem o apoio da Irara Super Live, terceira edição, com várias perspectivas para 2025 e profissionais renomados do mercado, como Carlos Cogo, da Cogo Inteligência e Agronegócio. Muito obrigada, Cogo, e através de você eu mando um abraço para os nossos espectadores que comentaram a live e só o Carlos Cogo pôde ver. Olha só que situação. Pois é, e assim, ó, realmente, reforçando só o que coloca o Rafael, né, e muitas pessoas falaram nisso nos comentários, vai ser o ano do hedge, não tem dúvida, né? Você vai ter que hedgear o possível e o impossível, né? É um ano para travar insumos, é um ano para travar todo o custo de insumos ser bem travado, bem configurado,
focar muito nas lavouras, o desempenho da performance desses insumos, na performance da lavoura, travar câmbio. Sim, sempre foi recomendado, mas agora mais do que nunca, a volatilidade é a palavra do ano 2025, tá? E com esse juro elevado não dá para falhar, não tem margem para erro. Parabéns, Kogo, pelas colocações. Muito obrigada por trazer aqui as visões para 2025. Aceitar o nosso convite é sempre uma honra tê-lo conosco. Rafael, a palavra é sua. Mensagem final para a nossa audiência. Casar moeda, cuidado com a gestão do risco. Esse é o recado? Sim, acredito que sim, Kellen. Esse é o principal recado nesse momento de alta volatilidade. Agradeço pelo convite, espero ter contribuído aí com informações de fertilizantes e agradeço aí todo o apoio. Muito obrigada a você, Rafael Yamamoto, da StoneX, trazendo aqui as perspectivas para o mercado de fertilizantes. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. E Michel Tomazella, trazendo descontos importantes e um alerta para as oportunidades que estão na mesa em relação ao pacote de insumos de defensivos e milho da safra que vem aí. Michel, última palavra é sua. Isso. Eu vou aproveitar que passaram duas perguntas aqui que me chamaram a atenção, vou reforçar. O Michel também pode ver, gente. Vocês viram, né? Eu fiquei quietinho aqui, mas eu consigo ver. Deixei o Kogo conduzir aqui, eu estava só vendo as perguntas. A pergunta foi sobre como acessar os descontos. É só acessar a página ihara.com.br/descontos. Inclusive está fixado aqui, né, no chat. E você lá vai ter todas as instruções de como proceder, é um cadastro simples, né? E também passou uma pergunta aqui, Rafael, né, relacionada a Kogo, relacionada às trocas aqui, que eu reforço, né? A pergunta era qual o melhor momento para fazer os travamentos, né? No caso da Ihara, reforço, o melhor momento é quando a gente tiver com a melhor relação de troca possível, né? E estamos convictos que é agora, tá? Essa relação está extremamente positiva no caso de defensivos. E obrigado a todos aí pela audiência, obrigado, Kellen, obrigado aos demais. Eu que agradeço, mais um moderador da nossa live de hoje, contribuindo para que vocês que nos assistem no Brasil todo tenham voz, porque esse é o nosso diferencial nas Super Lives, é construir o conteúdo com os profissionais mais respeitados do mercado, mas também com os profissionais do agro, sejam produtores, revendedores, audiência mais bem informada do Brasil, que entra aqui e costura com a gente esses cenários e análises. Muito obrigada por estarem aqui, centenas de pessoas juntas para construir esse conteúdo que vem aí 2025, que seja muito próspero para todos nós. Obrigada ao apoio da Ihara Defensivos Agrícolas, terceira edição da Super Live. Muito bom tê-lo conosco. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.